Olá pessoal, tudo bom? Felipe teve um compromisso, pediu para passar o conteúdo dessa aula para vocês. É, Hoje a gente vai falar, né, nessa aula 7 sobre Estado e capitalismo na concepção weberiana. O texto de referência é o texto da Tânia Quintaneiro, num livro que é chamado Um Toque de Clássicos, que tem uma seleção de páginas aí para vocês, que trata desse livro de maneira mais geral do pensamento do Max Weber, né, que é o autor que a gente vai trabalhar nessa aula. E nessa apresentação aqui eu vou destacar principais conceitos e por que ele ajuda a gente na discussão que a gente está tratando nessa disciplina. Então, primeiro falar um pouco do Max Weber, né, que é um pensador alemão responsável, né, por muitas contribuições em diversos campos, como sociologia, ciência política, economia e direito, para ficar em alguns, né, tem mais que a gente poderia destacar aqui, né, pensadores como era comum em pensadores do seu período, eles não se prendiam tanto, especializavam tanto quanto os intelectuais mais recentes, né, mais contemporâneos. Como a gente vai ver nessa aula, né, o Weber nos oferece alguns conceitos fundamentais para a gente pensar tanto a consolidação e funcionamento do Estado moderno, como o desenvolvimento e racionalização do capitalismo. Mas para a gente entender, né, a gente realmente chegar a compreender melhor o pensamento do Max Weber, entender por que ele ajuda a gente a pensar as relações entre Estado e capitalismo, e não só as relações entre Estado e capitalismo, mas o conceito de Estado, os conceitos né, da racionalização do capitalismo, que a gente vai ver nessa aula, a gente tem que dar um passo atrás para a gente entender um pouco da teoria sociológica e a maneira como Weber enxerga os fenômenos sociais, porque sem isso a gente vai ter uma compreensão muito limitada, né? Então, vou convidar vocês nessa aula para dar espaço comigo, para a gente entender um pouco o pensamento do Max Weber e que eu acho que vai ser uma coisa que vai ser bom principalmente para os alunos que são de outras áreas, que vêm de áreas como, né, essa disciplina muitas vezes é feita por alunos das engenharias e outras áreas, ciências exatas. Eu acho que é um autor que acrescenta muito, assim, principalmente para quem não tem muito contato com teoria sociológica. Bom, o primeiro conceito que a gente tem que entender, que é bom a gente entender para falar de Max Weber, é o conceito de tipo ideal, né? Que é o tipo ideal, né? O tipo ideal, ele é uma abstração, a gente pode pensar que são modelos, né? Sendo uma ciência generalizadora, a sociologia constrói conceitos chamados de tipos, vazios frente à realidade concreta do histórico e distanciados dessa, mas unívocos porque pretendem ser fórmulas interpretativas através das quais se apresenta uma explicação racional para a realidade empírica que organiza. O que dá valor a uma construção teórica é a concordância entre a adequação de sentido que propõe e a prova dos fatos, caso contrário, ela se torna inútil, seja do ponto de vista explicativo ou do conhecimento da ação real. Então, Weber está muito preocupado, ele cria tipos, ele cria conceitos abstratos que eles não existem daquela maneira perfeita no mundo real, mas que ele tenta exaltar certas características do mundo real para torná-lo inteligível, né? Para construir explicações sociais, né? E esses tipos eles são mais interessantes quanto mais eles têm alguma adequação ao que eles pretendem descrever, né? Eles não podem ser simplesmente descolados da realidade. Ele vai falar que somente as ações compreensivas são objeto da sociologia. E para que as regularidades da vida social possam ser chamadas de leis sociológicas, é necessário que se comprove a probabilidade estatística de que ocorram na forma que foi definida como adequada significativamente, né? A gente vai ver isso com mais calma. Né? Ainda falando sobre o tipo ideal, né? Na medida em que não é possível a explicação de uma realidade social particular, única e infinita, por meio de uma análise exaustiva das relações causais que a constituem, escolhem algumas dessas por meio da avaliação de influências ou efeitos que delas
se pode esperar, né? O cientista atribui a esses fragmentos selecionados da realidade um sentido, destaca certos aspectos cujo exame lhe parece importante, segundo seu tipo de seleção, baseando-se, portanto, em seus próprios valores, né? Então, o que o Weber está querendo falar aí, né, é que as explicações, na verdade, são recortes, né? A realidade ela é muito complexa, normalmente os fenômenos sociais eles são determinados por múltiplos fatores que a gente não consegue colocar tudo num modelo, né? Então é preciso escolher algumas das características, né? Para poder explicar, né? E algumas das, digamos assim, variáveis explicativas principais quando a gente quer explicar um fenômeno, né? E focar nelas, né? Focar naquelas que a gente considera mais importantes, né? E vai falar que embora às vezes a escolha desses aspectos que a gente considera mais importante pode ser influenciado pelos nossos valores, né? Ele vai falar também que enquanto o objeto de estudo, a profundidade do estudo na infinidade das conexões causais são determinadas somente pelas ideias de valor que domina o investigador em sua época, o método e os conceitos de que ele lança a mão ligam-se às normas de validez científica referidas a uma teoria, né? A elaboração de um instrumento que oriente o cientista social em busca de conexões causais é muito valiosa do ponto de vista heurístico. Esse modelo de interpretação e investigação é o tipo ideal, e é dele que se vale o cientista para guiar-se na infinitude do real, né? Então, não é porque você, às vezes, quando está escolhendo o objeto que você vai estudar, né, e o modelo que você está, até o modelo que você está propondo, você está, às vezes, influenciado pelos seus valores, você não vai aplicar método científico, né, e técnicas e conceitos ligados às normas de validez científica, né? Então, o Weber ele tem essa distinção importante também. Bom, uma coisa que a gente tem que entender é o que significa ação, né? Todo sociólogo tem essa preocupação com o conceito de ação, claro, e ação social, né? Ação é definida por Weber como toda conduta humana, ato, omissão ou permissão dotada de um significado subjetivo dado por quem executa e que orienta essa ação, ou seja, o significado da ação ele é dado, né, tem significado subjetivo porque quem realiza a ação é que sabe o significado, né? Então, a ação tem que fazer sentido para quem a realiza, né? E é interessante também ele falar que a ação pode ser ato, omissão ou permissão, né? Como assim omissão, né? Às vezes, escolher não agir também é uma ação, né? Então, vamos supor que você estivesse passeando por um cenário bucólico, e você estivesse caminhando por um riozinho e visse alguém se afogando, uma pessoa que não sabe nadar, num lugar em que seria fácil você, por exemplo, jogar uma corda ou você estender a mão para salvar a pessoa. Imagina que você simplesmente escolhe que não quer fazer nada. Fala, "Ah, deixa ela para lá, eu não sou obrigado a salvar essa pessoa." Isso, né, na concepção de Weber, é uma ação, né? É uma omissão que constitui como uma ação. Então, é ação no sentido mais amplo. A ação não é só no sentido de você fazer algo, né? No sentido de você fazer uma escolha, né? Você, mesmo quando você escolhe não fazer alguma coisa, você também está agindo, né? Então, a ação nesse sentido. Mas o que que é uma ação social, né? Isso que eu falei agora é uma ação, né? Uma ação social é uma ação que é orientada tendo em vista a ação de outro ou de outros agentes, né? A ação passa a ser definida como social. Isso vai ficar mais claro mais adiante, né? Mas a explicação sociológica busca compreender e interpretar o sentido, o desenvolvimento e os efeitos da conduta de um ou mais indivíduos referidos a outros ou outros. Foi um pouco confusa, né? Ou seja, da ação social, não se propondo a julgar a validez de tais atos nem a compreender o agente enquanto pessoa. Compreender uma ação é captar e interpretar sua conexão de sentido, que será mais ou menos evidente para o sociólogo. Em suma, a ação compreensiva é a ação com sentido, né? O que interessa aqui não é julgar ou ficar fazendo avaliação das ações dos indivíduos, mas entender qual sentido a ação tem para quem a pratica, né? A ação tem que ter esse sentido, né, naqueles seres que estão envolvidos ali diretamente na ação, né? Não é para o analista ficar julgando a ação. é, a ação tem que fazer sentido do ponto de vista de quem a pratica, né?
A sociologia para o Weber, então, a ciência que pretende entender e interpretar a ação social, para dessa maneira explicá-la causalmente, em seu desenvolvimento e efeitos, observando suas regularidades, as quais se expressam de formas de usos, costumes e situações de interesse. As condutas humanas são tanto mais racionalizadas quanto menor for a submissão do agente aos costumes e afetos, e quanto mais ele se oriente por um planejamento adequado à sua situação, né? Então, o Weber ele vai falar que é mais fácil entender aquelas ações que são mais racionalizadas, ou aquelas ações que são racionais. Depois a gente vai ver a diferenciação das ações que são racionais para as que não, para as que são não racionais, né? E quanto mais for claro que essa ação é racional, mais fácil vai ser a gente entender e explicar, né? Pode-se dizer que as ações serão tão mais intelectualmente compreensíveis ou sociologicamente explicáveis quanto mais racionais foram. Interpretar uma ação devido a valores religiosos, a virtudes ou ao fanatismo e afetos extremos que podem não fazer parte da experiência do sociólogo ou aos quais ele seja pouco suscetível, pode, portanto, dar-se com um grau menor de clareza, né? Então o Weber vai falar o seguinte: nem toda ação ela é racional, né? Ela tem algum sentido para quem a pratica, mas não necessariamente ela é racional. De qualquer maneira, seja como for, é mais fácil para o sociólogo compreender as ações que são racionais daquelas que não são racionais. Por exemplo, aquelas orientadas por valores religiosos, fanatismo. Ele diz que, olha, não é que elas não têm sentido, mas vai ser mais difícil, até porque você não necessariamente, né, por exemplo, você tentando entender uma ação motivada por fanatismo, pode ser difícil para você, por você não compartilhar a experiência ou entender bem, né, o que é o fanatismo, né? Então vai ser mais difícil de explicar aquilo. Bom, até aqui, né, nós vimos que somente a ação com sentido pode ser compreendida pela sociologia, né, de maneira mais ampla, né? A qual constrói tipos ou modelos explicativos abstratos para cuja construção leve-se em conta tanto as conexões de sentidos racionais, cuja interpretação se dá com maior evidência, quanto as não racionais, sobre as quais a interpretação alcança menor clareza, né? Então esse é o resumo do que a gente viu aqui. Lembrando que uma ação pode ter sentido mesmo ela sendo não racionais, pode ser uma conduta afetiva ou tradicional, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, com base nesse reconhecimento que durante o desenvolvimento da ação podem ocorrer condicionamentos irracionais, obstáculos, emoções, equívocos, incoerências, Weber constrói quatro tipos de puros, né? Então, esses são tipos ideais de ação, né? Então, ele vai falar assim, tem quatro tipos, são quatro modelinhos que ele vai usar para entender os tipos de ação. E aí vai ficar mais claro para a gente o que, que é esse tipo ideal que a gente está falando, né? Então, vai falar, a ação pode ser racional com relação a fins, pode ser racional com relação a valores, pode ser tradicional ou pode ser afetiva. Vamos ver cada um desses tipos para a gente entender melhor, né? Ação racional com relação a fins é aquela mais simples, né? A ação do indivíduo será classificada como racional com relação a fins se, para atingir um objetivo previamente definido, ele lança a mão dos meios necessários ou adequados, ambos avaliados e combinados tão claramente quanto possível de seu próprio ponto de vista, né? Então, o que que é a ação racional com relações a fins, né? Então, o fim em si, ele não é racional ou não, né? Cada um tem seu objetivo, né? O que define se a ação é racional ou não é o tipo de objetivo, não é se a pessoa é egoísta, altruísta, se a pessoa gosta de comer banana ou maçã, se a pessoa gosta de nadar ou jogar bola. Isso não tem nada a ver, né? Se ela quer entrar no partido político, se ela quer fazer caridade, né? Isso não interessa, né? O que que interessa então é que, dado que a pessoa possui um determinado objetivo, ela adeque as suas condutas, a sua ação, de maneira, né, a maximizar a chance dela atingir aquele objetivo, ou seja, que ela passe a agir racionalmente para alcançar um objetivo, que ela busque adequar os meios aos fins, né? A sua opção, né, de ação, né, o que que ela vai fazer com relação ao seu objetivo. Então, essa é a ação racional com relação aos fins. É uma ação orientada com base nas consequências das suas ações. Você tem que entender seus objetivos, pensar as consequências das suas possíveis ações e orientar as suas escolhas, né, para que as consequências da sua ação sejam direcionadas, né, com os seus objetivos, né, para os seus objetivos.
né? Então essa é a mais tranquila, né? Na verdade, todas são tranquilas. Outro tipo de ação racional ainda seria com relação a valores, né? Conduta será racional em relação a valores quando o agente orientar-se por fins últimos, por princípios, agindo de acordo com ou a serviço de suas próprias convicções e levando em conta principalmente sua fidelidade a tais valores, estes sim inspiradores de sua conduta, ou na medida em que crê na legitimidade intrínseca de um comportamento, válido por si mesmo, como por exemplo ser honesto, ser casto ou não se alimentar de carne, né? Então, por exemplo, né, isso significa que a ação racional com relação a valores ela tem uma certa limitação. Ela ainda é racional, o sujeito ainda pretende relacionar meios a fins, né, adequar, mas a partir de certos limites, né, que são dados pelos seus valores, né? Então, por exemplo, o objetivo pode ser enriquecer, né? O objetivo último de, um, de um indivíduo pode ser acumular patrimônio, acumular, né, capital. É, Entretanto, né, se ele tem como um princípio, né, forte para ele ser honesto, a ação dele será limitada por isso, né? Ele não vai considerar outras opções disponíveis para alguém que não tivesse esse princípio, né? Outras vezes, o sujeito pode ser, a ação pode ser racional com relação a valores, porque os valores podem ser um fim, né, em si mesmo, né? Então, você pode, por exemplo, estar orientando, né, que eu falo, né, o indivíduo está, portanto, cumprindo um dever, um imperativo ou exigência ditados por seu senso de dignidade, suas crenças religiosas, políticas, morais ou estéticas, por valores que prezam tais como justiça, a honra, honestidade, fidelidade e a beleza. Então, nesse tipo de conduta, o indivíduo ainda tenta adequar racionalmente, se possível, os meios de sua ação aos fins pretendidos, desde que essa ação ainda seja coerente com os valores que ele possui. Por conseguinte, o indivíduo não é guiado apenas pela consideração dos efeitos que poderão advir de sua conduta, né? Então é isso, né? O indivíduo ele ainda tenta adequar meios aos fins, mas a sua conduta ela é restringida por valores que orientam a sua ação, né? O Weber vai falar, gente, que o mundo não é tão preto e no branco, né? Então nem sempre, quando a gente olhar para uma ação, a gente vai falar essa ação ela é racional, ela é 100% racional com relação a fins, ou ela é 100% racional com relação a valores, que ele vai falar que esses são os tipos, né? Ele constrói esses conceitos para ajudar a, a construir as explicações sociais, a conferir inteligibilidade ao mundo, né? Então, às vezes, quando a gente olhar para uma ação, a gente pode ter que ficar um pouco de dúvida, mas a ideia é pensar em qual desses tipos que ajuda a gente a entender melhor aquela ação em particular, né? E quais são os outros dois tipos, né? Que são, até agora a gente viu os tipos racionais. A gente vai falar também que existem dois tipos que são não racionais, né? Um deles é a conduta afetiva, a ação afetiva, né? A conduta pode também não ter qualquer motivação racional, como é o caso daquelas ações afetivas, né? Tá errada a concordância. Diz que o sujeito age de modo afetivo quando sua ação é inspirada em suas emoções imediatas, vingança, desespero, admiração, orgulho, medo, inveja, entusiasmo, né, etc. Sem consideração de meios ou de fins a atingir. Uma ação afetiva é aquela orientada pelo ciúme, pela raiva ou por diversas outras paixões. Ações desse tipo podem ter resultados não pretendidos, desastrosos ou magníficos, como, por exemplo, magoar quem se ama, no caso, né, desastroso, destruir algo precioso ou produzir uma obra de arte, já que o agente não se importa com os resultados ou consequências de sua conduta, né? Então, por exemplo, seria um, um homem que pega a esposa com um amante e comete um crime passional, por exemplo. Seria um exemplo de ação afetiva, porque ele provavelmente não mediu, né, não calculou ali bem as consequências de suas ações para o resto da vida dele, né? Então essa ação dele teria muitas consequências inesperadas. As ações racionais elas também podem ter consequências inesperadas, né? Porque a gente não consegue pensar tudo o que vai acontecer depois, né? Mas de qualquer maneira elas têm menos consequências não antecipadas do que as ações afetivas, né? Essas afetivas são aquelas de uma paixão de momento, né? Então, o Weber coloca isso só para
Ele vai dizer, ó, nessas horas vai ser difícil a gente argumentar que vai haver um cálculo racional de adequação de meios afins, né, em ações de quase que por impulso. E um outro tipo de ação que é, eu considero até mais importante a gente destacar aqui é a ação tradicional, né? Que é a ação tradicional, né? Que também não é racional, né? Quando hábitos e costumes arraigados levam a que se age em função deles, ou como sempre se fez em relação a estímulos habituais, estamos diante da ação tradicional, né? Normalmente, quando você tem ação tradicional, às vezes muitas vezes é uma ação que você nem sabe explicar por que você está fazendo, né? Eu faço assim porque a tradição manda isso, ou porque sempre se fez assim, porque eu sei que meu pai fazia assim, ou minha avó fazia assim. Weber às vezes fala de tradição como um poder que vem de tempos imemoriais, né? Você nem sabe a origem daquela tradição, mas você o faz, né? Ele dá um exemplo aqui, é o caso do batismo dos filhos realizados por pais pouco comprometidos com a religião, o beijo na mão durante o pedido de bênção, cumprimento semiautomático entre pessoas que se cruzam no ambiente de trabalho, ou acender de um cigarro após o café. Então, assim, a ação tradicional estaria ligado muito com isso, né? Às vezes, no campo da religião, muitas coisas são regidas pela tradição, né? Muitas vezes se faz coisas sem que se saiba exatamente, né? Não é uma conduta que é feita a partir de um cálculo que adequa meio a fim, né? Então, a ação tradicional ela também é muito importante porque a gente tem muitos comportamentos que muitas vezes são ditados por tradição, né? Então, tradição, costumes, hábitos arraigados, né? Então, é muito interessante a gente pensar nesse tipo de ação também, né? Então, são esses quatro tipos de ação que ele vai falar. E para falar de ação, tem que falar também de relação, né? Qual é a diferença aí de ação para relação? Relações sociais são os conteúdos significativos atribuídos por aqueles que agem tomando o outro como referência, né? Uma conduta plural de vários, reciprocamente orientada, dotadas de conteúdos significativos que descansam na probabilidade que se agirá socialmente de um certo modo, constitui o que Weber denomina de relação social. Podemos dizer que relação social é a probabilidade de que uma forma determinada de conduta social tenha em algum momento seu sentido partilhado por diversos agentes numa sociedade qualquer. Ou seja, quando você tem uma ação, uma conduta, cujo significado ele é partilhado por diversos agentes, você tem uma relação social, né? Exemplos de relações sociais, temos a de hostilidade, de amizade, as trocas comerciais, a concorrência econômica, relações eróticas e políticas. Em cada uma delas, as pessoas envolvidas percebem o significado, participam do sentido das ações dadas pelas demais pessoas. Como membros da sociedade moderna, todos nós somos capazes de entender o gesto de uma pessoa que pega o seu cartão de crédito para pagar uma conta, né? Então, você pega o cartãozinho ali e mostra ali pro garçom ou pro cara do posto de combustível, vamos supor. Quando você mostra aquele cartão, a pessoa já sabe o que aquilo significa, né? Você vai pagar a conta, né? Então ele vai lá pegar a maquininha, vai lá fechar sua conta, ele vai agir de maneira de acordo com aquilo, né? O mesmo não aconteceria, por exemplo, com um membro de um povo originário, né? Um povo indígena, né? Ainda distante do contato com a nossa sociedade, pois ele não partilharia numa primeira aproximação o sentido de vários dos nossos atos, né? Então, se você, uma pessoa que nunca tinha, não conhece, não sabe como funciona um cartão de crédito, ou tivesse um viajante do tempo que chegasse aqui, de 50 anos atrás, chegasse aqui né, chegasse aqui na nossa conferência, aqui na nossa aula virtual, começasse a assistir, né, já estaria embasbacado pela existência do computador, e alguém levantasse um cartãozinho e não entender nada, né? Mas isso é importante você entender essa questão de relações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você tem uma relação social de amizade, é totalmente diferente, por exemplo, de uma relação de, vamos supor, professor e aluno, né? Imagina, por exemplo, ou de desconhecido. Imagina, por exemplo, que eu estou andando num corredor, indo dar uma aula, e enquanto eu estou andando, eu sinto um pequeno não, uma força moderada aqui na minha nuca, na parte de trás da minha cabeça, né? Alguém me deu um tapinha, alguém me deu um tapa aqui atrás da minha cabeça. Bom, no primeiro momento eu tomo um susto, né? Eu tomo um susto, o que que eu vou fazer? Eu vou virar
para ver o que aconteceu, né? Alguém me acertou aqui na cabeça, né? Eu vou virar como? Apreensivo, né? Alguém acertou sua cabeça, né? Isso não é uma coisa tão natural assim. Aí imagina que eu virei para trás, encontrei um amigo de infância, alguém que eu não via há bastante tempo, alguém que eu tenho uma relação de amizade, né? Então, o que que vai acontecer? Eu vou dar um sorriso, falar, ô, meu amigo, como é que tá? Vou começar a conversar, por quê? Eu e aquela pessoa temos uma relação de amizade, então aquele gesto de dar um tapinha na cabeça ali é só uma brincadeira entre amigos, algo que é perfeitamente, você releva. Aquilo significou uma coisa engraçada, uma coisa de companheirismo, né? Agora, imagine que na mesma situação, eu sinto algo, alguém tocando aqui atrás da minha cabeça, né? Eu viro e eu dou de cara com um completo desconhecido, que eu não tenho uma relação de amizade, intimidade, nem de nada. Que vai ser a minha reação? Eu vou ficar assustado. Talvez eu vou me falar, ó, o que é isso? Esse cara é maluco? Quer dizer, eu já vou acreditar que esse cara é um maluco. Essa ação dele não é esperada, né? Eu não estou entendendo o sentido da ação social. Eu não estou entendendo o que esse cara está fazendo. Talvez eu me prepare para um confronto, vou ficar preocupado. Né? Por quê? Porque nós não temos uma relação. Né? Se a gente tivesse uma relação de amizade, já saberia o que esperar. Né? Quando você tem relações sociais, isso facilita muito a compreensão das ações do outro. Né? É a mesma coisa, relação professor-aluno, né? Um aluno, quando ele vai para a aula, ele já sabe mais ou menos o que ele tem que fazer, o que ele tem que esperar. Ele já sabe aonde ele tem que sentar, como ele deve agir se o professor falar com ele. Ele sabe que é o professor que chegará lá e começar a dar aula, né? Então o professor ele vai lá, senta ali na cadeirinha da frente, levanta e começa a explicar. Imagina que você chega lá numa aula, em vez do professor levantar e começar a explicar, o professor fica calado, sentado na cadeira e de repente um aluno levanta e começa a falar qualquer coisa. Você não vai entender o que é que está acontecendo. Eu não estou entendendo o sentido dessa ação. Eu não compartilho essa relação que está acontecendo aqui. Né? Então, por isso que as relações sociais são muito importantes para a gente entender o sentido das ações. Né? E o Weber está falando aqui relações políticas, relações eróticas, relações, né? Quer dizer, um gesto feito pela sua esposa é diferente do mesmo gesto feito por uma pessoa que você não conhece. Então, as relações sociais, elas ajudam muito a gente entender o sentido das ações, né? Por isso que eu ia falar. Podemos dizer que a relação social é a probabilidade que uma forma determinada de conduta social tem, em algum momento, seu sentido partilhado. Né? A partir das relações sociais, a gente partilha o sentido das ações. Quando ao agir, cada um de dois ou mais indivíduos orienta sua conduta levando em conta a probabilidade de que o outro ou os outros agirão socialmente de um modo que corresponde às expectativas do primeiro agente, estamos diante de uma relação social, que a gente está explicando agora. As ações não são necessariamente recíprocas no conteúdo, mas na capacidade de cada um compreender o sentido da ação dos outros. Né? Então isso é importante, não precisa ser recíproca no conteúdo. Né? Então, um exemplo: sinais de amor podem ser compreendidos, notados, sem que esse amor seja correspondido. Né? Então, um sujeito foi lá e se declarou para uma moça. Né? Aí a moça não mostrou interesse nele. Isso significa que a ação desse cara não foi compreendida do ponto de vista sociológico? Não. Ela entendeu que ele se declarou. Né? Só que ela não compartilhou, ela não correspondeu, mas os dois entenderam. Ela entendeu que ele declarou e o cara vai entender que ele levou um fora. Então tá tudo certo do ponto de vista sociológico, tá todo mundo entendendo. O problema seria se o cara tivesse declarado e ela não tivesse entendido que aquilo era uma declaração, tivesse achado, por exemplo, que era uma ameaça ou que não era nada, que era uma piada, aí seria mais problemático. Né? Weber chama o Estado, a Igreja ou o casamento de pretensas estruturas sociais que só existem de fato enquanto houver a probabilidade de que se deem as relações sociais dotadas de conteúdos significativos que as constituem, ou seja, de que pessoas nessa sociedade acham que devam se casar, pagar impostos e votar, ou assistir a cerimônias religiosas. Ou seja, se as pessoas da sociedade deixarem de dar sentido às estruturas sociais, essas estruturas perdem a sua relevância. Né? Então, a igreja, o Estado, mesmo a moeda, né? Mesmo uma moeda, ela realmente importância social se as pessoas concordam que aquela moeda tem um determinado valor. Né? Se você pode
e entregar uma nota de R$ 10 para comprar um refrigerante, uma coxinha, e o atendente concorda que aquilo que você está entregando para ele é uma moeda e que vale, né, que tem um certo preço, né? Se isso não for acordado, né, você chegar lá com um dinheiro, se você for tiver um meio fora da casinha, né, chegar lá com uma nota de brinquedo, né, e você achar que aquela nota, você realmente achar que aquela nota vale, mas o atendente não achar, que seu dinheiro não vale nada. Então, as relações sociais, elas têm que existir, né? Quer dizer, as estruturas sociais, elas só existem de fato quando houver a probabilidade que se deem as relações sociais dotadas de conteúdo significativo. Bom, outros conceitos importantes que o Weber vai trazer, eles dizem respeito à divisão do poder na comunidade, por classes, estamentos e partidos, né? Um dos primeiros, né, um dos problemas centrais da sociologia é o das diferenças sociais, né? Na concepção weberiana, elas podem ter vários princípios explicativos. O critério de classificação mais relevante é dado pela dominância, em dada unidade histórica de uma forma de organização ou pelo peso particular que cada uma das diversas esferas da vida coletiva pode ter. Assim, o predomínio da esfera econômica das sociedades capitalistas tornou a riqueza e as propriedades os principais fundamentos da posição social, enquanto nas sociedades feudais europeias valorizava-se a origem ou linhagem, fatores que são relevantes quando a esfera predominante é social, como principal elemento de classificação. Então, primeira coisa, Weber distingue a lógica de sociedade em diversas esferas. Então, ele distingue a esfera social da esfera econômica. Ele pode distinguir, você pode distinguir um fenômeno social em diversas áreas, né, e entendê-las de maneira diferente. Você pode separar a arte da economia, da política, da questão da valorização do estado social, várias coisas diferentes, né? Então ele vai falar, por exemplo, que no capitalismo, né, a posição econômica passou a valer cada vez mais, enquanto nas sociedades feudais isso não era tão comum, né? Tinha um status ali de pertencer à nobreza, que era muito importante, por exemplo. Então ele vai falar que sim, isso varia, né? Então vai dizer que não existe uma regra que valeu para todos os estágios, né, da história da sociedade. A concepção de sociedade construída por Weber implica numa separação de esferas, como econômica, religiosa, política, jurídica, social e cultural, cada uma delas com lógicas particulares de funcionamento. Partindo, portanto, do princípio geral que só as consequências individuais são capazes de dar sentido à ação social e que tal sentido pode ser partilhado por uma multiplicidade de indivíduos, Weber estabeleceu conceitos referentes ao plano coletivo, classes, estamentos e partidos, né, que nos permitem entender mecanismos diferenciados de distribuição de poder, o qual pode assumir a forma de riqueza ou distinção ou do próprio poder político, num sentido estrito, né? Então a gente vai passar por esses conceitos, né, para a gente entender melhor porque eles são importantes para a gente entender a dinâmica da sociedade, né? Então, classes, né? Quando o Weber está falando de classes, né, ele vai dizer que as classes são condicionadas por espectros econômicos. Então, o que define realmente as classes é a esfera econômica, né? Pessoas que têm a mesma posição no que se refere à propriedade de bens ou habilitações encontram uma determinada situação de classe, né? Então, categorias profissionais ou propriedade são o que definem as classes. Nesse contexto, as ações sociais vão ter sua racionalidade e seu significado definidos pelo mercado, no qual os indivíduos lutam para adquirir poder econômico, né? É, Como exemplos de classe, ele cita propriedade de terras, industriais, trabalhadores qualificados, profissionais liberais. As classes que a gente já costuma, né, citar mesmo. Em cada caso, o conjunto específico de agentes orienta a sua ação no sentido que é definido pela sua posição ou situação no mercado. É o sentido comum e fundado em determinadas probabilidades dessas ações orientadas para o mercado de trabalho, de produtos, de investimentos, que faz cada um agente de uma classe. Ok, a gente entendeu então o que é classe. Vamos entender agora o que são os estamentos. Se no caso das ações, também pode ser definido segundo os critérios vigentes na ordem social, que é onde opera a luta por honra e prestígio que se dá, né, a sua distribuição. Então, se classe tinha a ver com a posição econômica, né, o estamento está ligado à sua posição na ordem social, à sua posição de
honra, prestígio, né, reconhecimento social. Aqui o conteúdo das relações sociais é baseado em regras de pertencimento a grupos, de status ou estamentos, né? Logo, outra é a lógica de funcionamento, que confere racionalidade a essa esfera. Em oposição às classes, estamentos normalmente comunidades, ainda que com frequência de caráter amorfo. Em oposição à situação de classe condicionada por motivos puramente econômicos, chamaremos de situação estamental a todo componente típico do destino vital humano condicionado por uma estima específica, positiva ou negativa, da honra descrita a alguma qualidade comum a muitas pessoas. Quanto ao seu conteúdo, a honra corresponde ao estamento, é normalmente expressa antes de tudo na exigência de um modo de vida determinado para todos que queiram pertencer ao seu círculo. Nossa, que complicado, hein? Vamos dar um exemplozinho aqui para a gente pensar a diferença entre classe e estamento. Vocês já devem ter ouvido falar da expressão novo rico, né? Às vezes você está vendo um filme de época, ou, pode ser uma novela de época da Globo, né? Em que você tem lá algumas vezes uma família tradicional, um casal tradicional jantando, pessoas conversando, e estão lá, né, naquelas situações assim de jantares chiques, que tem hábitos muito específicos, né, os talheres adequados, a lógica da refeição, quem pode comer, quem não pode, primeiro, quem senta na ponta na cabeceira da mesa, quem senta onde, como que se dá o brinde, né? Toda aquela uma série de hábitos específicos, né? Vamos supor que um jantar desses pode, né, requerer, né? Pode ser habitual no jantar como esse. É, e as pessoas que pertencem a uma certa classe social conhecem bem, a nobreza, por exemplo, conhecem bem esses, é, como elas devem se portar nessas situações, né? E elas se diferenciam disso, né? Se elas veem alguém se portando de maneira diferente, elas provavelmente vão reconhecer aquilo negativamente, vão falar, olha só, que desqualificado, né? É, então, às vezes a gente está vendo, falei um exemplo de um filme e tal, às vezes aparece uma pessoa lá que está fazendo barulho, que não sabe muito bem como se portar e tal, e aí uma pessoa mais antiga lá vai falar, olha lá, um novo rico, né? O que é esse novo rico, né? O novo rico é aquele que já tem eh, já ascendeu economicamente o suficiente para participar daquele jantar, né, que pode estar sendo ali num clube de golfe ou no Jockey Club, né, uma coisa do tipo assim. O novo rico ele já tem o dinheiro, então ele pode frequentar aquele lugar, mas ele ainda não aprendeu a se portar da mesma maneira como aquelas pessoas, porque ele não foi criado, né, ele não está há gerações ali aprendendo a etiqueta que aquela situação exige, né? Então, quando, por exemplo, você vê num filme assim, algum membro mais antigo da nobreza falando assim, olha lá o novo rico, ele está falando isso, ó, aquele cara ali pode ter status, pode ter dinheiro, pode ter riqueza, mas ele ainda não sabe se portar como nós, né? Ele ainda não é um de nós, ele não pertence ao nosso estamento, né? É mais ou menos isso. É, participar de um estamento quer dizer, então, viver de acordo com determinadas regras que diferenciam os componentes desse grupo dos outros, né? É nesse sentido de distinção, ligado à obtenção ou adesão de estilos de vida, maneiras e tradições que orienta a conduta dos agentes que o constituem, né? Então, acho que o meu exemplo, acho que explicou isso bem, né? Essa forma de estratificação já foi mais significativa no passado e pode chocar-se com a racionalidade presente na esfera econômica dominante na sociedade capitalista. Isso significa que, nas sociedades ocidentais contemporâneas, embora a situação de status não esteja determinada pela mera posse de bens, a longo prazo a propriedade torna-se reconhecida como uma qualificação estamental, porque a própria possibilidade de manter um estilo de vida distintivo exige uma certa disponibilidade de recursos, né? Você precisa de dinheiro para manter um certo estilo de vida. Em outras palavras, uma família economicamente decadente tende a perder seu status. De toda maneira, enquanto as classes têm seu verdadeiro solo pátrio na ordem econômica, os estamentos têm na ordem social e, portanto, na esfera da distribuição de honra. Então, acho que esse ponto é bem claro. E os partidos, né? Enfim, as diferenças que correspondem no interior da ordem econômica às classes e na ordem social
ou da distribuição da honra aos estamentos gera uma esfera de poder social, os partidos, cuja ação é tipicamente racional, busca influir sobre a direção que toma uma associação ou uma comunidade. O partido é uma organização que luta especificamente pelo domínio, né? Então, o partido, né, para o Weber, ele vai ter origem, sim, ele vai corresponder a diferenças, né, que podem ser de classe ou de honra, né, podem ser relacionadas com classes ou com estamentos. E o partido deve representar alguns desses grupos ou ter objetivos comuns com alguns desses grupos e vai buscar dominação, né? A ação dos partidos sempre se dirige a um fim estabelecido, o qual pode variar, tanto por se tratar de um fim objetivo, né, como a realização de um programa com propósitos ideais ou materiais, ou como uma finalidade pessoal, né, prebendas, poder e, como consequência disso, honras para seus chefes, né? Então, os membros do partido eles podem tanto querer realizar um objetivo, como eles podem estar buscando benefício pessoal, seja financeiro, poder ou honra, né? Então, o político ele pode atuar querendo fazer algo, né? Então, o político que atua pela expansão da educação, buscando maior distribuição de renda, ele tem um objetivo, uma política pública nesse caso. Ou ele pode buscar simplesmente se manter no poder, ou ele pode buscar ganhar dinheiro com a política, né? Ele pode buscar ser reconhecido, né? Então, a gente ter relações pessoais. Também é possível que os partidos busquem ambas as coisas, né? E mais provável que eles busquem ambas as coisas, né? Que eles tenham alguns objetivos, né? Que eles querem perseguir como fins, mas que eles também queiram, através da política, alcançar os candidatos especificamente, querem também tenham objetivos pessoais ali, né? Bom, vamos entrar agora, né? A gente já passou mais para essa parte mais sociológica, embora a gente vai entrar um pouco ainda, falar um pouco de sociologia da religião mais para frente. Retomar aqui alguns conceitos fundamentais que o Weber, que a gente acho que o Felipe já ressaltou esses conceitos em aulas anteriores, mas assim de maneira espaçada, né? Um pouco se falava na aula de política e moral e outros se falava em outra aula. Então, vamos retomar alguns conceitos fundamentais que o Weber trouxe, que é importante a gente entender, né? Então, o Weber vai conceber a política, né, como participação no poder ou a luta pela distribuição de poder, seja entre estados ou entre grupos dentro de um estado. Quem participa da política luta pelo poder, seja como meio ou como fim, né? Política, né, a gente falou que partidos, né, buscam o domínio, né? Política também está a ver com isso, né? A política ela se dá, né, nos âmbitos de poder. Política é participar ou lutar pelo poder. E o que é poder? Aí tem uma definição formal que eu considero muito elegante essa definição, né? Pode ser definido como a probabilidade de impor a vontade dentro de uma relação social, mesmo contra toda resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. Ou seja, quando você manda alguém fazer alguma coisa, qual que é a probabilidade dessa pessoa obedecer? Isso é poder, né? Independente da resistência e da vontade dessa pessoa, né? É, por exemplo, eu sou casado. Quando eu peço para minha esposa, eu não mando a minha esposa fazer nada, eu peço por favor, né? Se eu pedir para minha esposa pegar um café para mim, existe uma possibilidade dela pegar esse café, mas ela está longe de ser 100%, né? Eu tenho que pedir com muito jeitinho para essa minha probabilidade aumentar, para essa probabilidade ir aumentando, né? Talvez eu tenha que pegar um café para ela antes para conseguir. Então eu não tenho poder sobre ela, né? Agora, às vezes você pode ter poder, por exemplo, numa relação de pai e filho, ou numa relação de empregado, né, patrão, né? Seu patrão te manda fazer alguma coisa, provavelmente você faça, porque senão o seu emprego está em risco, né? Então, quando a probabilidade, o seu patrão te manda fazer algo que está ali, né, dentro das limitações da sua função, né, você faz, né? Porque ele tem poder sobre você para fazer isso. Mas o poder dele também não é absoluto, porque se ele te mandar uma coisa que não diz respeito às funções do seu cargo, né? Seja numa empresa pública ou privada, a chance de você, a probabilidade dele impor a vontade dele sobre você diminui bastante, né? Então, vocês podem pensar nessa relação, né? Qual que é a probabilidade de eu impor minha vontade, ou de alguém impor sua vontade sobre mim em diferentes relações sociais, né? E vocês vão pensar nessa questão de poder, vão entender
quando você tem poder e quando você não tem, né? Normalmente, quando você consegue tomar uma decisão unilateralmente, ou quer dizer, você toma uma decisão sozinho e todo mundo tem que seguir, significa que você tem poder, né? Agora, por outro lado, se você não pode nem reclamar, né? Se você não pode vetar uma decisão, significa que você não tem poder nenhum, né? Às vezes você não tem poder de decidir algo, mas você tem poder pelo menos de vetar, né? Você tem poder de não ser mandado. Significa que você já tem algum poder ali. Bom, falando de política, de poder, tem que falar de Estado também, né? A gente, acho que foi falado de Estado na concepção weberiana em uma aula passada, mas Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Também mais uma definição muito elegante, muito sucinta do Weber para Estado, né? O Estado não pode ser definido por meio de seus fins, né? Estados podem ter mais diferentes objetivos. O Estado pode ser um Estado mínimo, pode ser um Estado que só quer garantir a segurança das pessoas, ou pode ter um Estado de bem-estar social bem desenvolvido, que quer garantir uma série de direitos sociais. O Estado pode ter diferentes objetivos, né? Mas então o objetivo do Estado não define ele, mas sim os meios específicos que lhe são peculiares, como são peculiares a toda associação política. Isso é, o uso da força física. Este é o meio peculiar, mas não o único, tampouco usual, né? Então, o Estado ele tem poder, né, de usar a força física se for preciso, né? Ele vai falar que não é o único meio, nem o usual. O Estado não deve recorrer o tempo inteiro à força física, né? Você deve ter as pessoas, para o Estado funcionar bem, as pessoas têm que querer seguir a lei, né, em alguma medida, né? Porque senão vai ficar difícil, né? Vai ter um custo muito grande de punir as pessoas. Mas o Estado ele tem que ter o monopólio legítimo da força. Senão, para o Weber, ele não é Estado. Então a gente começa a chegar aqui na relação de Estado e dominação. Eu ia falar que Estado é também uma relação de dominação entre homens, nas quais os dominados devem obedecer à autoridade alegada pelos dominantes. Para tal, o domínio deve ser justificado, legitimado, né? O problema da dominação é o problema da manutenção da ordem social. Se as relações devem ser explicadas a partir da conduta dos indivíduos, como explicar sua continuidade? Em linhas gerais, é o problema colocado por Hobbes, né? Lembra que Hobbes colocou, né, na aula de Hobbes, vocês viram que Hobbes fala que o indivíduo é autointeressado, não obstante, é preciso haver ordem social, né? O problema da ordem social de Hobbes é que ele vai falar que se cada um agir de acordo com seu autointeresse, não vai existir nada, né? Na ausência de um soberano, não vai existir nada que garanta a ordem social. Pelo contrário, você pode acabar num estado de guerra de todos contra todos. Weber também está com esse problema e por isso que ele está colocando aqui a questão da dominação, né? Como que faz para as pessoas seguirem regras, né? Como que faz para se estabelecer um Estado, um governo, que possa ter o monopólio do uso legítimo da força, né? Tem que ser legítimo, né? Isso que é importante, justificado, e que as pessoas sigam isso, né? E não saiam simplesmente cada um fazendo o que quer, porque isso vai gerar o caos social, né? Então, o Weber vai falar que há três justificativas legítimas para o domínio, né? Então, são os princípios da submissão da autoridade. Ele vai falar que pode haver dominação tradicional, dominação pela tradição, dominação carismática ou dominação legal, que também é chamada de racional legal. Então, vamos ver o que são esses tipos de dominação, né? São as três formas, né? Dominação tradicional, né, é a justificativa do ontem eterno, né, de que se valem o patriarca e o príncipe patrimonialista santificados pelo reconhecimento antigo e ajudados pelo conformismo, funda-se no hábito, no consumo, né, no costume, né? Então, por exemplo, se você tinha lá um príncipe que governava uma determinada população porque o pai dele já havia governado e o avô dele já havia governado, ou seja, ele vinha de uma linhagem de monarcas que governavam a população, baseados em tradição ou santificado, né? Então, assim, aqueles ali era uma linhagem né? Por que o rei manda nas pessoas, né? Ou porque você acredita numa doutrina de direito divino, ou seja, que o rei foi enviado por Deus, né? E que aquilo é uma linhagem, ou por tradição, porque é assim que o mundo funciona e é assim que se vive, né? A dominação do príncipe, né? Ela muito dificilmente vai ser justificada em termos racionais, ela vai ser justificada tipicamente em termos tradicionais.
Pode também haver dominação carismática, né, que a autoridade deriva da confiança depositada em um líder, um indivíduo no qual os dominados reconhecem as características fundamentais de um líder, né? Então você pode ter um líder, né, que ele é tão carismático, que ele tem características que as pessoas querem confiar, reconhecem como sendo fundamentais, que as pessoas querem delegar a ele a confiança e a autoridade para governá-lo, né? Então, isso pode levar, inclusive, você pode ter líderes carismáticos dentro de uma democracia, mas você também pode ter líderes carismáticos dentro de sistemas autoritários, né? Se as pessoas estiverem dispostas a entregar, né, a depositar confiança em líderes que elas reconhecem no indivíduo e não no sistema legal, nas instituições, né, as características fundamentais para exercer o governo, né? Essa é a dominação carismática. E a dominação legal ou racional legal deriva da fé na validade do estatuto legal e da competência funcional, baseada em regras racionalmente criadas. Depende da consideração utilitária de vantagens e inconvenientes para parte daquela que obedeça. Dominação racional legal, né, é a dominação que normalmente você vai ter, né, se a gente pensar, né, a racionalização do mundo, né, que o Weber vai falar desse processo de racionalização do mundo, ele caminha para essa dominação legal. As sociedades, à medida que elas vão se tornando, que vai avançando o processo de racionalização, né, é mais provável que elas que se estabeleça uma forma de dominação legal, racional legal, né, que se baseia na fé da validade do estatuto legal, né. Então é você confiar nas instituições, por exemplo, né, você confiar, por exemplo, que a melhor maneira de você estabelecer quem vai governar o país é a gente fazendo uma votação, e a melhor maneira de você tirar essa pessoa é por outra votação, que essa regra em si, né, o estatuto, né, é uma boa maneira de fazer as coisas, né? Você confiar na burocracia, você confiar no arranjo institucional do país, isso tem a ver com dominação racional legal, né? Você confiar na regra, né? Você confiar na racionalidade de um sistema legal também, né? Então, a dominação racional legal, ela tem a ver com isso, né? A luta pelo estabelecimento de uma forma de dominação legítima marca a evolução de cada uma das esferas da vida coletiva, em particular, define o conteúdo das relações sociais no seu interior. As atitudes subjetivas de cada indivíduo, que é parte dessa ordem, passam a orientar-se pela crença numa ordem legítima, a qual acaba por corresponder ao interesse e vontade do dominante, né? Desse ponto de vista, é a dominação o que mantém a coesão social, garante a permanência das relações sociais e a existência da própria sociedade, né? Então, são essas formas de dominação que evitam que se caia em algo como aquele estado robesiano de guerra de todos contra todos, né? Alguma dessas formas de dominação ela deve predominar, né, para que aconteça a ordem social. É, Dominação em Estado moderno, né? O domínio organizado demanda administração contínua e exige que a conduta humana seja condicionada à obediência aos senhores que pretendem ser portadores do poder legítimo. Tal domínio exige o controle do quadro pessoal executivo e dos meios materiais de administração, né? O Estado tem que ser organizado, né, gente? Isso, mesmo que não seja uma democracia, isso permanece verdadeiro, né? É, O Estado moderno é uma associação compulsória que organiza a dominação. Teve êxito em conquistar o monopólio legítimo da força física dentro de um território. Para isso, o Estado moderno combinou os meios materiais de organização na mão de seus líderes e expropriou todos os funcionários autônomos dos estamentos, que antes controlavam esses meios por direito próprio, né? Na dominação legal, a legitimidade se estabelece através da crença na legalidade das normas estatuídas, né, e dos direitos de mando dos que exercem autoridade. Em oposição a ela, as duas outras formas, tradicional e carismática, fundamentam-se em condutas cujos sentidos não são racionais. Em certas circunstâncias, cada uma dessas formas de dominação pode converter-se na outra ou destruí-la, né? Então o Weber vai falar que pode haver dinamismo entre essas formas, né? Por exemplo, você pode ter uma dominação legal, né? Como ele coloca aqui, a legitimidade se estabelece através da crença na legalidade das normas estatuídas né, e dos direitos de mando que é a autoridade, ou seja, você entende, né, por que que uma burocracia, né, por que que os burocratas têm o poder, por que que os representantes têm o poder, né, por que que os membros diferentes, como é que são eleitos ou são legitimados os membros de diferentes poderes.
e a crença nessa legalidade, né, vai estabelecer a dominação legal. Mas isso pode ser rompido, por exemplo, pela emergência de um líder carismático, né? Por exemplo, pode ser até eleito, né? Por exemplo, um presidente que não tem nenhum apreço pelas normas democráticas e que passa a sistematicamente tentar violá-las, né? Um agente político desse, se ele tiver um apoio forte da população, que reconhece as características dele, né, os elementos fundamentais para exercer um bom governo, né, e confiam mais nessas características dele, né, como líder carismático, do que, digamos assim, na legalidade das normas, né, e direitos de mando, é, nas regras, né, então você pode ter um rompimento da dominação nacional legal, sim, né. Então, isso é uma coisa que é bem instigante, né, para ser pensado, assim, pelo menos. Não sei, né, porque eu sou cientista político, então acho tudo interessante, né? Não sei o que cada um de vocês pensa. Outro processo que o Weber vai falar, né, é o processo de desencantamento do mundo, né? No pensamento do Weber, a história revela-se como um progresso, né? Nesse sentido, ele é até parecido com Marx, né? Ele enxerga a história como um rumo definido, né? Um progresso, né? Uma evolução, digamos assim. E a humanidade, principalmente a civilização ocidental, caminha rumo à racionalização em suas mais diversas esferas, economia, política e religião. Então, a história ela é um progresso, né? Eu falei que ele parece com Marx nesse sentido, mas com algumas diferenças que vocês devem ter percebido, né? Nem todas as consequências desse processo, no entanto, seriam positivas. Weber partilhava a visão de que o avanço da racionalidade tinha também como resultado uma decadência geral da cultura clássica. Segundo o autor, o sentido em que o processo de evolução vem ocorrendo é tal que limita cada vez mais o alcance das escolhas efetivas abertas aos homens. Estes não só têm poucas alternativas, como vão se tornando cada vez mais medíocres. Isso é consequência do que se chamava de desencantamento do mundo. A humanidade partiu de um universo habitado pelo sagrado, pelo mágico, excepcional, chegou a um mundo racionalizado, material, manipulado pela ciência e pela técnica. Isso é o que ele chama de desencantamento do mundo, né? Que a racionalização ela levaria a esse tipo de coisa, né? O mundo iria pouco a pouco banindo elementos do sagrado, do mágico, né? Para se tornar cada vez mais racionalizado, material e manipulado pela técnica e pela ciência. Ele não vê isso de maneira muito positiva, né? Eu pessoalmente vejo, então eu não tenho essa visão mais, como é que eu vou dizer, resignada que o Weber tem nesse sentido. Bom, caminhando mais para uns pontos aqui que a gente vai ter que falar um pouco sobre sociologia da religião aqui, mas a gente vai falar sobre sociologia da religião porque a sociologia da religião do Weber foi fundamental para entender aspectos importantes do desenvolvimento do capitalismo nas sociedades ocidentais. Assim. E a gente vai chegar nisso. Assim como na economia e na política, também tem se assistido na vida religiosa, especialmente em algumas seitas ocidentais, esse é o Weber falando, ao estabelecimento de um conjunto de valores conducentes à racionalização das condutas dos fiéis. Weber considerou esse um fenômeno fundamental para as transformações das práticas econômicas e para a constituição da estrutura das sociedades modernas. Né? Portanto, o estudo da Portanto, o estudo da religiosidade é essencial para a compreensão das distintas formas de vida social, assim como de sua evolução, sendo a racionalização das relações sociais a mais clara tendência presente nas sociedades ocidentais. Weber enfatiza as consequências práticas da religiosidade em termos das suas possibilidades de racionalização da conduta social. O que é importante vocês entenderem aqui, gente, é o seguinte: quando o Weber está estudando a religião, principalmente quando a gente está olhando aqui para a sociologia da religião desenvolvida pelo Weber, a gente não está fazendo isso para entender as religiões em si. Né? O importante da gente olhar para a sociologia da religião de Weber é porque Weber buscou entender como que a religião afetava as práticas dos indivíduos no mundo e como isso se relacionava com diversas esferas. Então, assim,
Em outras palavras, assim, quando a gente entende a religião, né, a gente começa a entender certas condutas sociais que podem ter implicações muito fortes para a política, para a economia, para várias esferas da vida, né? Isso é algo relevante ainda hoje em qualquer análise social, né? Por exemplo, quem busca explicar, por exemplo, comportamento político, voto nas eleições, não deve ignorar a religião dos votantes, né? A religião pode ser uma boa variável que ajuda a explicar juntamente com diversas outras como o eleitor decide seu voto. Weber faz coisa semelhante ao analisar, né, a influência da religião sobre outras esferas da vida, né? Weber vai falar que a religião também pode fomentar o racionalismo prático, né? Em outras palavras, estimular uma intensificação da racionalidade metódica, sistemática, do modo de levar a vida e uma objetivação e socialização racional dos ordenamentos terrenos. Isso foi o que ocorreu, por exemplo, com os mosteiros católicos, cujas práticas cotidianas, somadas à frugalidade dos internos, tiveram como consequência inesperada um acúmulo considerável de riqueza. Então, aí um efeito econômico, né, de características de uma ordem religiosa. Bom, para entender a sociologia da religião do Weber, é importante a gente se atentar para uma distinção muito importante que se dá entre ascetas e místicos. Né? A diferença histórica é decisiva, né? Isso é o Weber falando, entre as religiosidades de salvação predominantes no mundo oriental e ocidental, consiste em que, né, no primeiro mundo, né, no oriental, né, a primeira desemboca essencialmente na contemplação, né, e a última no ascetismo. Então ele vai falar que as religiões orientais, né, elas são religiões que buscam muito mais contemplar o mundo do que necessariamente agir dentro dele, digamos assim, né? Diferentemente das religiões ocidentais, vamos chegar nesse ponto. Enquanto os ascetas procuravam participar nos processos do mundo, os místicos, né, dispunham-se à possessão contemplativa do sagrado, estado no qual o indivíduo não é um instrumento, mas um recipiente do divino. Portanto, foge do mundo para unir-se aos deuses, ou seja, nessas religiões místicas, né, mais características, né, do mundo oriental, né, nessa grande generalização que Weber está fazendo, né, o indivíduo foge do mundo, né, foge daquele mundo físico do dia a dia para unir-se ao Deus, ou seja, para você se salvar, para se elevar, né, às vezes nem não necessariamente salvação é o termo certo, você, né, é melhor você fugir do mundo, é você, digamos assim, se desapegar do terreno, né. Já nas religiões ocidentais, né, ocidentais, desculpa, é mais comum você ter essa atitude religiosa ascética, né, que conduz o virtuoso a submeter seus impulsos naturais ao modo sistematizado de levar a vida, o que pode provocar uma reorientação da vida social da comunidade no sentido ético-religioso, um domínio racional do universo. Para concentrar-se nas obras de salvação, pode ser necessária uma separação do mundo, incluindo isso aí relações familiares, interesses econômicos, eróticos, etc. É um tipo de ascetismo, ascetismo negador do mundo. Ou atividade dentro e frente à ordem do mundo, ascetismo orientado para o mundo circular ou intramundano. É outro tipo de ascetismo. No primeiro caso, o crente defende-se contra as distrações que a vida terrena oferece. No segundo, o mundo torna-se uma obrigação e a missão do crente, que torna-se um reformador ou revolucionário racional. Consiste em transformá-lo segundo os ideais ascéticos, né? A missão dele, digamos assim. De acordo com suas características, cada ética religiosa penetra diferentemente na ordem social, por exemplo, nas relações familiares, com vizinhos, pobres, os mais débeis, na punição do infrator, na ordem jurídica e na econômica, como no caso da usura, no mundo da ação política e na esfera sexual, inclusive atitude e respeito da mulher, e na arte. Ao produzir um desencantamento do mundo e bloquear a possibilidade de salvação por meio de uma fuga contemplativa, né, como nas religiões místicas, as seitas protestantes fomentaram uma racionalização metódica da conduta, que teve intensos reflexos na esfera econômica. A gente vai explicar isso mais a seguir.
Então, o Weber, né, vai falar que entre os elementos específicos das sociedades ocidentais que teriam levado ao surgimento e desenvolvimento do capitalismo, não se destaca o incremento da população nem a influência dos metais preciosos. Weber estava preocupado com o que tinha levado as sociedades ocidentais a racionalizar e desenvolver o capitalismo em níveis nunca, antes vistos em nenhum outro lugar do mundo. O que tinha de especial nas sociedades ocidentais que permitiu o desenvolvimento e a racionalização do capitalismo de maneira que só se viu nessas sociedades, né? Então ele vai falar, não foram hipóteses assim, que seriam até quase óbvias, né, de que isso teria sido incremento da população nem afluência de metais preciosos. Não foi isso, né? Não foi isso o grande diferencial ocidental. Então o que foi, né? Segundo Weber, né, tal processo ocorreu por meio da empresa permanente racional, da contabilidade racional, da técnica racional e do direito racional. A tudo isso deve ainda adicionar a ideologia racional, a racionalização da vida, a ética racional da economia. Em suma, o capitalismo vincula-se à racionalização na vida prática. Como que isso se deu? Weber, então, foi atrás de uma hipótese, né? Como que, como que isso aconteceu, esse processo de racionalização? Então, Weber notou uma presença considerável de protestantes de diversas seitas entre empresários e trabalhadores qualificados no países em que o capitalismo estava mais desenvolvido. Então, Weber anotou ali uma correlação, né? Notou que havia quando uma coisa acontecia, né, quando o capitalismo estava mais desenvolvido, tinha também uma presença considerável de protestantes entre empresários e trabalhadores qualificados nos países que o capitalismo estava mais avançado, né? Então ele levantou a hipótese da existência de algum tipo de afinidade particular entre certos valores presentes na época do surgimento do capitalismo moderno e aqueles disseminados pelo calvinismo. Isso ele fez num livro que é um dos livros mais importantes das ciências sociais, né? Digamos, na história, digamos assim, né? Que é o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um livro que quem se interessa por sociologia, eu acho que tem que ler. Esse livro, há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, quando estava na virada do século, acho que se não me engano, o jornal Folha de São Paulo fez uma enquete com intelectuais brasileiros e sobre qual seria o livro mais importante do século. E não sei se era do século da história agora, fiquei na dúvida. E esse livro foi considerado, ganhou, foi o primeiro lugar, A Ética Protestante e Espírito Capitalista. Assim, não chega a ser um prêmio tão importante, mas eu acho uma curiosidade, assim, que eu me lembro disso e esse é um livro realmente que é um clássico, assim. Então, o Weber ele levantou essa hipótese, né, que deveria ter alguma afinidade entre certos valores presentes na época do surgimento do capitalismo e aqueles disseminados pelo calvinismo. Então, o Weber vai falar sobre os puritanos, né? Esse é um trecho que ele retira de algum lugar específico, mas eu não vou saber. Eu deveria ter colocado aqui a fonte direitinho. Mas ele vai falar que a perda de tempo é o primeiro e principal de todos os pecados. A perda de tempo através da vida social, conversas ociosas, do luxo e mesmo do sono, além do necessário para a saúde, né, no máximo 8 horas por dia, é absolutamente dispensável do ponto de vista moral, né? Então, o Weber vai falar, né, que segundo o calvinismo, né, era moralmente errado, né, perder seu tempo, né, dedicar-se, gastar tempo com conversas ociosas, luxo ou mesmo sono além do necessário, né? Então isso vai começar a entrar nessa questão das afinidades que nós estamos comentando aqui, né? Para fundar as possíveis conexões ou paralelos entre as mudanças na esfera religiosa e as transformações na economia, Weber cita máximas publicadas pelo norte-americano Benjamin Franklin entre meados do século XVIII, as quais servem de expressões que ele está chamando de espírito do capitalismo, né? Então ele vai falar que esse espírito do capitalismo ele já estava presente também, né, na época do surgimento do capitalismo. O que é esse espírito do capitalismo, né? Então esse é um trecho de uma carta do Benjamin Franklin que ele vai falar o seguinte:
Lembra-me de que tempo é dinheiro. Aquele que pode ganhar 10 shillings por dia por seu trabalho e vai passear ou fica vadiando metade do dia, embora não despenda mais do que 6 pences durante seu divertimento ou vadiação, não deve computar apenas essa despesa. Gastou na realidade, ou melhor, jogou fora 5 shillings a mais. Lembra-se deste refrão: o bom pagador é o dono da bolsa alheia. Veja só, tentei o conceito de custo de oportunidade, já estava presente aí, né? Aquele que é conhecido por pagar pontual e exatamente na data prometida pode, em qualquer momento, levantar tanto dinheiro quanto seus amigos possam dispor. Isso é, às vezes de grande utilidade. Depois da industriosidade e da frugalidade, nada mais contribui para um jovem subir na vida do que a pontualidade e a justiça em todos os seus negócios. Portanto, nunca conserve dinheiro emprestado uma hora além do tempo prometido, senão um desapontamento fechará a bolsa de teu amigo para sempre. O som do teu martelo às 5 da manhã ou às 8 da noite, ouvido por um credor, o fará conceder-te 6 meses a mais de crédito. Ele procurará, porém, por seu dinheiro no dia seguinte, se te vir em uma mesa de bilhar ou escutar tua voz numa taverna quando deverias estar no trabalho. Né? Mais uma passagem muito eloquente, né, que esse texto traz, né? Então esse aqui seria o exemplo do espírito do capitalismo, né, que o Weber tanto fala. É, o Weber vai falar então que o trabalho se torna-se então um valor em si mesmo, e operário ou capitalismo puritano passam a viver em função de sua atividade ou negócio, e só assim tem a sensação de tarefa cumprida. O puritanismo condenava o ócio, o luxo e a perda de tempo, a preguiça. Então o Weber falando aqui sobre o voltando, né, aqui ao puritanismo, né, ele vai falar: assim, a peculiaridade dessa filosofia da avareza parece ser o ideal de um homem honesto, de crédito reconhecido e, acima de tudo, a ideia do dever de um indivíduo com relação ao aumento de seu capital, que é tomado como um fim em si mesmo. Na verdade, o que é aqui pregado não é uma simples técnica de vida, mas uma ética peculiar, cuja infração não é tratada como uma tolice, mas como um esquecimento do dever. Não é mero bom senso comercial, mas sim um ethos. Então, a ética protestante, né, que a gente viu aí, já está vendo nesses lados, casou-se perfeitamente com aquele que seria o espírito do capitalismo, né? Então, esse ethos de vida, né, de condenação do ócio, né, e que pregava, né, a dedicação ao trabalho como um valor, como um moral, casou-se perfeitamente com esse espírito do capitalismo que está nessa carta do Benjamin Franklin, que fala, né, que o credor vai te emprestar dinheiro com muito mais facilidade se ele escutar o seu martelo às 8 da noite, né? Então havia uma afinidade eletiva muito forte entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Que fez com que os puritanos capitalistas prosperassem. E só para vocês saberem, né, a ideia é que no calvinismo, né, por que os calvinistas também pregavam isso também? Né? É porque eles achavam que era a riqueza que traria salvação? Não. Os calvinistas acreditavam, né, os protestantes, que a salvação viria pela predestinação. Então, pode parecer estranho. Então, na verdade, desde o nascimento, né, você já seria predestinado a ser salvo ou não. Né? Mas o acúmulo de riquezas, né, e o sucesso, o seu sucesso, eles seriam sinais de que você seria um predestinado, né? Então, se você conseguisse, é, quando você conseguisse acumular riqueza, você conseguisse o sucesso empresarial, seria um sinal de que você seria um predestinado. Então, isso pelo menos é o argumento que o Weber vai trazer. Eu não sou, de maneira alguma, sociólogo da religião, estudioso de religião, muito menos um estudioso de religião na época a qual Weber se refere. Mas a descrição do Weber é essa: é assim que essas duas coisas se combinaram, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo. Segundo Weber, para os calvinistas, Deus tem seus bons motivos para repartir desigualmente os bens de fortuna, e o homem se prova exclusivamente no trabalho profissional.
A adoção dessa nova perspectiva trazida pelo protestantismo permite aos primeiros empresários reverter sua condição de baixo prestígio social e se transformassem nos heróis da nova sociedade que se instalava. Veja aí a diferenciação entre estamento e classe, né? Então, com essa nova perspectiva, permitiu os empresários protestantes reverter condição de baixo prestígio social e se transformar nos heróis da nova sociedade. Deve-se lembrar que a doutrina católica dominante naquela sociedade condenava a ambição do lucro e a usura. Já para os calvinistas, desejar ser pobre era algo que soava tão absurdo como desejar ser doente. A prosperidade era o prêmio de uma vida santa, né? Essa ética teve consequências marcantes, né, sobre a vida econômica e, ao combinar a restrição do consumo com essa liberação da procura da riqueza, é óbvio o resultado que daí decorre. A acumulação capitalista através da compulsão ascética da poupança, né? Mas esse foi apenas um impulso inicial. A partir dele, o capitalismo libertou-se do abrigo de um espírito religioso e a busca de riqueza passou a associar-se a paixões puramente mundanas. O capitalismo moderno já não necessita mais o suporte de qualquer força religiosa, né? Então, nesse momento inicial do desenvolvimento do capitalismo, o, a ética protestante ela serviu, né, como um auxílio, né, serviu quase como uma mola, né, para esses primeiros empresários capitalistas que eram, em grande parte, eram calvinistas, né, para ter um modo de vida que os permitiu, né, ter uma acumulação capitalista, né, através da compulsão ascética da poupança, né. Então, e a partir daí, né, isso tem um efeito de desencadear, né, através do, né, o capitalismo como ele incentiva a competição, né, isso fez com que também os concorrentes dos protestantes tivessem que fazer a mesma coisa, né? Esse modo de viver dos protestantes, ele teve que ser em grande medida imitado também pelos seus concorrentes, né? E aí daí que futuramente o capitalismo liberta-se, né, do abrigo do espírito religioso, porque isso não passou a ser mais necessário, né? A busca de riqueza, né, ela deixa de se associar a isso, essa acesso religioso e passou a associar paixões puramente mundanas. Também porque com o desenvolvimento do capitalismo também vai se tornando cada vez mais, né, as classes, né, a riqueza vai se tornando símbolo de status sociais, né, substituindo aquela sociedade estamental que a gente viu anteriormente, né. Então isso vai fazendo o processo de racionalização se desenvolver, né? Então, o que que é muito interessante a gente pensar, além dessa explicação muito interessante, né, sobre por que o capitalismo se desenvolveu primeiro em determinadas sociedades ocidentais, em que o protestantismo era mais forte. Outra coisa para a gente pensar também é a relação que o Weber vai trazer entre a religião e o desenvolvimento econômico, né? Então, uma outra esfera que não é econômica foi influiu no desenvolvimento do capitalismo, né? Pensem, por exemplo, sobre a aula passada e a perspectiva marxista, se isso faria sentido ou não pela perspectiva marxista, né? Sobre materialismo histórico, né? É, acho que não é muito difícil chegar numa conclusão, né? Uma coisa que eu vou deixar aí para vocês pensarem, mas para o Weber, né, não necessariamente é a economia que vai influenciar, por exemplo, como as pessoas se comportam na esfera religiosa, na esfera cultural. Não. Essas relações podem se dar de diversas maneiras, né? Não necessariamente a gente está falando da economia como uma variável, como um conjunto de variáveis influenciadoras, ou um campo influenciador sobre as outras esferas. Pode acontecer também o contrário. Pode acontecer, tudo pode ser muito mais complicado, né? Então, o Weber ele traz uma explicação, eu diria, um pouco mais sofisticada, né, para o progresso da civilização ocidental, né, das sociedades ocidentais. Bom, é isso, pessoal. Falei muito, né? O texto é grande. Espero que tenham gostado. é, e bons estudos para vocês aí. Não sei se eu vou
dar mais alguma aula para vocês ou não, mas seja como for, aí, bons estudos.